Prezado bebê, prezada mãe, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. São Paulo agora está diante do governador Festo, que não sabe o que fazer, porque ele havia recebido dos judeus acusações contra Paulo. Mandou reunir os acusadores e o acusado, Paulo, porque disse: os romanos não têm costume de condenar alguém antes que o acusado se encontre com os acusadores e possa se defender. Mas, na hora do julgamento, Festo se admirou, porque não encontrou nenhum crime que esperava encontrar, apenas questões sobre a religião dos judeus e sobre um certo Jesus que morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. E como Festo não sabia o que fazer, ele era romano, resolveu perguntar a Paulo se ele queria ser julgado pelos judeus. Mas ser julgado pelos judeus seria um suicídio. A morte dele já estaria certa. Então Paulo disse: não, eu sou cidadão romano. Eu tenho o privilégio de ser julgado pessoalmente pelo imperador. Então, se ele apelou para o imperador, que era chamado de César, A César apelaste, a César irás. E aí São Paulo ficou preso até ser enviado a Roma para ser julgado pelo imperador. Veja que coisa triste, não é? Justamente os judeus, o seu povo, de onde ele nasceu, que deveriam ser os primeiros a aceitar Cristo, são os que mais o perseguem, mais querem a sua morte. E ele encontra mais favor entre os romanos, que são estrangeiros, que não sabem de nada. Lá ele parece que está mais seguro do que entre os da sua raça, os judeus. Isso é que dói muito em São Paulo, ver que os inimigos são os da sua própria casa. Aqueles que deveriam ser os primeiros a receber Jesus como ele, são os primeiros a atacá-lo, persegui-lo e querer a sua morte. O Evangelho hoje apresenta Jesus depois de ressuscitado, perguntando 3 vezes a Simão: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Porque Simão havia 3 vezes renegado Jesus. Simão responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E 3 vezes Jesus diz: apacenta minhas ovelhas, ou apacenta meus cordeiros. Assim agora, por 3 vezes, Pedro faz uma profissão de amor, para compensar as 3 vezes em que ele disse: não conheço este homem. Mas tem que ser um amor especial. O amor de Pedro tem que ser maior do que o amor dos outros apóstolos. Por quê? Porque ele será o chefe. Ele vai tomar conta da igreja inteira, inclusive dos outros pastores. Ele vai ser o pastor dos pastores. Por isso ele tem que ter um amor especial, mais do que os outros. E Jesus diz: quando tu eras jovem, tu te cingias, tu amarravas um cinto na cintura e ias para onde querias. Quando tu fores velho, um outro te cingirá, um outro te amarrará e te levará para onde não queres. Isto significa que quando Pedro for velho, ele vai morrer depois de ser preso. De fato, isso aconteceria em Roma. Preso, crucificado, de cabeça para baixo, é assim que ele morreria. E Jesus acrescentou: segue-me. Agora chegou a vez de Pedro seguir Jesus. Ele queria seguir Jesus na hora da morte, mas Jesus falou: agora não pode seguir-me, seguir-me-ás mais tarde. Chegou a hora de seguir. Segue-me. Vamos seguir Jesus então. Todos nós temos que segui-lo. Mas todos nós temos que segui-lo com amor. Tu me amas? Mas se além de seguir Jesus, nós temos outros para guiar para ele, se nós temos ovelhas para apacentar, então nosso amor tem que ser maior do que o daqueles que nos foram confiados. A mãe tem que amar mais do que os filhos. O pai, por ser cabeça, tem que amar mais do que a mãe e os filhos. O padre tem que amar mais do que os paroquianos dele. A professora tem que amar mais do que os alunos. O patrão tem que amar mais do que os empregados. O chefe tem que amar mais do que os subordinados, porque a autoridade é serviço. E ele, Jesus, que é a nossa cabeça, nos amou até o extremo, amou-nos até o fim. Assim,
Sigamos a Jesus com amor, e que este amor não tenha limites, que ele vá até a morte. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.